Vamos tentar esclarecer muitas das nossas dúvidas agora, né? Até para entender as consequências dessa manobra de Carla Zambelli no processo que ela enfrenta. A gente conversa ao vivo com o doutor em Direito do Estado e professor de Direito Constitucional, advogado Fernando Campano. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. Primeiro, eu gostaria de entender se, sem a defesa, porque o advogado de Carla Zambelli mencionou que ele deixou o posto por motivos pessoais. Sem essa defesa, o processo dela fica suspenso até que uma nova defesa apareça? E como seria uma nova defesa sem a Carla Zambelli aqui no Brasil? Tire essa nossa dúvida primeiro. Bem-vindo. Olá, muito boa tarde aí a todos. Na verdade, a questão da ausência de defesa técnica poderá ensejar muito rapidamente que, eventualmente, um defensor público possa ser nomeado para acompanhar o processo daqui para diante. Porque, salvo melhor juízo, me parece que o processo que ocasionou a condenação da deputada Carla Zambelli já transitou, já está em vias de transitar em julgado. Se isso é fato, vai começar o que nós chamamos de processo de execução penal, e neste processo de execução penal deverá haver, óbvio, uma defesa técnica nomeada. A defesa técnica é aquela feita apenas e tão somente por aqueles inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, mas poderá haver, por parte do juízo das execuções, a nomeação de um defensor, e aí o processo prosseguiria normalmente, independentemente dela estar ou não no país, ainda que tivéssemos como resultado dessa ausência, por exemplo, a suspensão da contagem de prazo prescricional. Gustavo Segré, faz a tua pergunta, aquela que você queria. Sim. Bom, já conversamos sobre isso, mas é muito importante a sua opinião. Ela sendo cidadã em outro país, no caso Itália, se tiver uma decretação através de busca da Interpol, isso pode afetar a sua liberdade estando na Itália, ou ela está protegida por ser cidadã italiana? Olha, na verdade, ela está, a rigor, protegida talvez de uma extradição, porque não me parece que a Itália extradita os seus nacionais. E como ela tem cidadania italiana, ela é, para todos os efeitos, considerada uma cidadã italiana. Isso é uma questão. O que significa dizer que provavelmente ela não virá para o Brasil nessa perspectiva. Outra questão é que ela passa, salvo o melhor juízo, a estar na lista de difusão vermelha da Interpol, né? E isso provavelmente poderá, e aí, óbvio, vai depender da movimentação do ordenamento jurídico italiano, mas ela poderá, sim, eventualmente ser responsabilizada, mesmo com as condutas praticadas aqui no Brasil, ela poderá, eventualmente, sofrer os efeitos dessa condenação em solo italiano. Vai lá, Fábio Piperno. Boa tarde, doutor. A minha dúvida é em relação ao processo que ela tem no TSE. Sabe-se que a deputada Carla Zambelli já foi condenada no TRE e essa condenação implicaria em perda de mandato, e o que, por tabela, também faria com que 2 outros deputados do PL também perdessem os seus mandatos, Paulo Bilinski e o deputado Tiririca. Então eu gostaria de saber se, na ausência dela e por consequência, na ausência da defesa, se isso poderia, de alguma forma, apressar a definição desse processo no TSE. Olha, na verdade são esferas e processos com ritualísticas distintas, né? Uma questão é a condenação criminal e a futura execução penal que vai ser tirada dessa execução. E só por isso, a rigor, nós temos ali a passagem do artigo 55, inciso 6º da Constituição, a condenação criminal transitada em julgado já é causa de perda de mandato, óbvio, mediante o crivo do Congresso Nacional, mediante o crivo da Câmara dos Deputados. Isso é uma questão. Outra questão é o resvalo eleitoral aí que ela está a sofrer, que me parece que ainda pende e penderá de recursos que serão manejados aí a Brasília, no âmbito do TSE, e de fato, e a pergunta é muito pertinente nesse sentido, porque de fato poderá haver aí um certo percalço no trâmite destes processos nessa fase recursal do TRE para o TSE. O que provavelmente poderá acontecer nessa perspectiva é que talvez a análise da eventual perda de mandato no que concerne à esfera eleitoral para a deputada Carla Zambelli possa ser de alguma maneira obstado, e a perda de mandato em relação aos outros 2 deputados, até porque
porque o problema está ligado à questão partidária, essencialmente, né, prosseguirá ou poderá prosseguir normalmente com o crivo recursal, não só do TRE, mas também do TSE. Doutor Capano, temos também a pergunta aqui do Alan Gani. Vai lá, Gani. Doutor, o Estado brasileiro deu asilo político ao Cesare Battisti, né? O senhor acredita que isso pode beneficiar de alguma maneira Carla Zambelli, caso a Interpol seja acionada ou mesmo a autoridade policial italiana para a extradição dela, dado que o Brasil acabou beneficiando um criminoso, um terrorista, que foi julgado e condenado pela justiça italiana? Pois é, o caso do Cesare Battisti ainda é um caso que traz muitas consequências para o nosso ordenamento jurídico, né? Tanto é verdade que durante algum tempo, por ocasião dessa decisão brasileira, a Itália negou o princípio da reciprocidade no tratamento dos cidadãos brasileiros lá em solo italiano, né? A questão da deputada Carla Zambelli me parece um pouco distinta nessa perspectiva, porque ela é cidadã italiana. Então, essa é uma diferença jurídica que me parece que precisa ser levada em consideração. Se ela não fosse cidadã italiana, talvez, eventualmente, a extradição pudesse ser processada de maneira mais regular. Mas como ela é cidadã italiana, me parece que não haverá possibilidade de uma extradição de um nacional italiano para cumprir pena em território brasileiro. Agora, ela constará sim, muito provavelmente, da lista que nós chamamos de difusão vermelha da Interpol, e provavelmente ou possivelmente ela poderá sim sofrer algum tipo de resvalo lá em ambiente italiano. É óbvio que isso demandará uma certa boa vontade das autoridades judiciais italianas para que ela eventualmente possa cumprir a pena, por exemplo, em solo italiano. Mas ela não deixará, como disse, de constar na lista da Interpol, nessa lógica da difusão vermelha, que é a mais grave, a mais gravosa, né, que se pode ter, e por conta disso ela provavelmente não volta ao território brasileiro, mas em consequência dessa condenação transitada em julgado, ela realmente tem aí essa possibilidade de sofrer consequências jurídicas muito pesadas lá em território italiano. José Maria Trindade de Brasília tem pergunta para o doutor Fernando Capano. Doutor Fernando, muito boa tarde. Doutor Fernando, esse caso da Carla Zambelli é mais ou menos parecido com Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado a 12 anos com passaporte italiano. E na primeira instância, o governo brasileiro perdeu o pedido de extradição, né? Ele ficou preso lá durante 2 anos e essa prisão até contou para o cumprimento de pena por aqui. E aí a Justiça Superior da Itália decidiu, né, o Conselho de Estado da Itália, que é o nome lá do órgão superior, decidiu pela extradição. E aí Henrique Pisolato veio para o Brasil, cumpriu a pena dele, né? Hoje ele está no semiaberto, e eu acho um caso muito parecido. Os dois estavam condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Henrique Pisolato, a história do mensalão, e a Carla Zambelli por essa possível condenação final em 10 anos, né? De fato, o caso do Henrique Pisolato, né, do banqueiro Henrique Pisolato, me parece bem análogo nessa perspectiva. O problema é que nós temos que considerar que esse crivo sobre extraditar ou não um cidadão que, por exemplo, é um cidadão italiano, ele depende, como, né, você muito bem ponderou, ele depende de um juízo feito lá pelo Conselho de Estado, que é um juízo também político, não é apenas e tão somente jurídico. O que significa dizer que a Itália precisará eventualmente decidir não seguir a tradição, que é a de não extraditar nacionais. Agora, óbvio, cada caso é um caso. Por quê? Porque estamos diante de uma realidade política distinta na Itália também, em que o reconhecimento da cidadania italiana, inclusive, tem sido cada vez mais restrita, né? E, em consequência dessa visão, talvez, de fato, o destino da Carla Zambelli possa ser equiparado ao destino do Henrique Pisolato. É uma possibilidade. Agora, de novo, é caso a caso e depende também não só de uma análise jurídica, mas também de uma análise de critério político, de conveniência política, que nós teremos que ver aí nos próximos meses como é que isso vai decorrer e como é que isso vai se desdobrar. Aliás, doutor Capano, só para a gente finalizar, sobre essa questão política, como é que o senhor avalia a estratégia sob o âmbito político de Carla Zambelli de deixar o país e quais poderiam ser as consequências disso? Não só em relação ao partido, mas da própria atuação de Carla Zambelli e também dos desafios da
próxima defesa que poderia assumir o caso depois de idas e vindas tão intensas no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Regional, com recurso para o Tribunal Superior? Olha, do meu ponto de vista, eu tenho comigo que essa ida da Carla Zambelli para o exterior pode eventualmente configurar até mesmo uma má-fé processual, independentemente do juízo de valor que a gente possa fazer sobre a condenação dela em si. Eu também, particularmente, tenho meus questionamentos e minhas críticas em relação a essa competência originária que o Supremo tem para certas ações penais. Eu acho ela um tanto quanto abusiva, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, mas há uma condenação transitada em julgado, e essa condenação, para além da má-fé, pode eventualmente enfraquecer a posição política dela no âmbito do Congresso Nacional, porque essa fuga, ela talvez seja compreendida como uma espécie de covardia, talvez, né, para enfrentar os eventuais resvalos que ela enfrentaria aqui, estando em solo brasileiro. Penso, de verdade, que se ela eventualmente ficasse por aqui, independentemente de todo o problema que ela sofreria de persecução penal, ela poderia eventualmente fazer um discurso com muito mais robustez política para além dessa fuga que, insisto mais uma vez, me parece que é politicamente complexa de ser deglutida por setores muito amplos do Congresso Nacional. Doutor Fernando Capano, agradeço muito a tua participação e colaboração conosco aqui no 3 em 1, sanando as nossas dúvidas, nos ajudando a entender os próximos caminhos. O espaço está sempre aberto por aqui. Até a próxima. Eu é que agradeço, muito obrigado, uma boa tarde para todos. Um grande abraço. Como é que vocês avaliam então, né? Porque são consequências graves jurídicas e políticas, na visão de um especialista, Langani. Aliás, ótima entrevista, esclareceu muitos pontos. Me parece, Evandro, que é caso a caso. Então, a gente vai observar agora como é que vai ser o comportamento de Carla Zambelli daqui para frente. Será que ela vai ser uma ativista lá fora, vai fazer críticas às autoridades aqui no Brasil, ou ela vai se resguardar, ela vai ficar em silêncio, dada toda essa complexidade da situação? Agora, uma coisa eu não tenho a menor dúvida, dado que existe sim a possibilidade de extradição pela Interpol ou mesmo a prisão na própria Itália, difícil este cenário, é que ela vai pedir o asilo político, justamente para se cercar de todas as possibilidades e evitar essa prisão. Fala, Gustavo Segré. Essa estratégia pode ser diferente, mudar tudo, porque se ela consegue provar o asilo político em função de uma perseguição política, deixaria ela a coberto de um eventual pedido de prisão perante as autoridades. Já é outra configuração. Pelo que ouvi da própria Carla Zambelli hoje, ele está tentando se comparar com o trabalho que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, só que na Europa. Ela falou, inclusive, que não tinha nenhum sentido ela ficar nos Estados Unidos em consideração ao que estava sendo feito por Eduardo Bolsonaro. Então, podemos supor que o que ela vai tentar fazer na Europa, desconheço de que maneira ou como e com que recursos, seria mostrar que tem uma perseguição política em função do seu trabalho parlamentar. Piperno, como é que você avalia? Eu avalio que inclusive a partir das informações passadas pelo doutor Fernando Capano. Bom, veja, a gente tem que fazer uma diferenciação. O Eduardo Bolsonaro, por mais que eu discorde dele, eu acho que ele está fazendo um trabalho político, a despeito de todas as críticas que o outro lado faz. Por exemplo, o presidente Lula. No caso da Carla Zambelli, não há nenhuma condenação política. É um processo por um outro motivo. Ela invadiu o sistema da justiça, do Conselho Nacional de Justiça, segundo comprovou a acusação, e o parceiro dela nessa empreitada, que é o tal do hacker. E eu perguntei, já falei aqui, que eu já perguntei aqui para o deputado Eduardo Bolsonaro sobre aquela visita que ela e o hacker fizeram ao presidente Bolsonaro, e até hoje ela não deu uma explicação minimamente condizente para aquele fato absolutamente estranho. Então, não tem nada de condenação política agora. E eu vejo como o único abrigo possível para ela lá na Europa de hoje, a Hungria. Arremate aí, Zé Maria Trindade. Pois é, a situação da deputada Carla Zambelli se complica muito porque existem outros inquéritos, né, em que ela poderá ser condenada. A gente está falando aqui da possibilidade de prisão, que é altíssima, porque um dos motivos
que levam à prisão preventiva é exatamente a impossibilidade de cumprimento da pena. E ela está dizendo que não quer cumprir a pena e ela tem todos os requisitos para prisão preventiva. Ainda não é um processo transitado em julgado, que ainda cabe alguns recursos, alguns embargos, embargo de declaração e tal, alguns embargos que são assim puramente para atrasar o transitado em julgado, né? E manteria o mandato dela por mais uns 2, 3 meses, seria exatamente esse espaço. Então, a prisão dela deve ser, então, decretada, vai transitar em julgar e ela vai ter uma condenação como o outro qualquer. Não cabe à Corte Superior, lá, a Corte a italiana, julgar aqui a justiça brasileira e uma invasão, né? Então, eu acho que complica. Ela não é nenhuma bandida no sentido... claro, de crimes praticados e crimes comuns, mas é uma condenação do Supremo Tribunal Federal. Então não dá para questionar uma condenação, uma ação do Supremo Tribunal Federal. É uma pena que a Carla Zambelli tenha esse final. Acho que ela teria ainda muita estrada política a percorrer.